vídeo, tá? Mostrar uma funcionalidade do Sigma. Lançamento de disparos de orímetro para ativos. No Sigma, é possível a gente ter controle de preventivas por disparos de orímetro, de quilômetros, de ciclos de trabalho. Para fazer esses lançamentos, é preciso que a gente acesse o módulo de produção, crie no botão de disparos, a gente cria os disparos propostos e a gente tem diversos disparos que podem ser utilizados, entre eles horas, quilômetros, ciclos de trabalho, peças, qualquer disparo que a gente deseja gerenciar. Nos dados da produção é onde a gente faz o disparo do orímetro para o ativo. Tá? É indicado, antes do início e da programação das manutenções, fazer o lançamento deste orímetro. Tá? Porque a partir do momento em que é realizada a programação dentro do Sigma, a gente começa a contar, o sistema começa a contar as horas para que tenha o disparo daquela programação. Então, se eu já tenho um orímetro setado na máquina, ou se eu já tenho um orímetro que eu controle, né, as preventivas de alguma outra forma, eu tenho que dar um ponto de partida. Então, por aqui eu consigo fazer o lançamento. Eu escolho a máquina para a qual eu vou fazer o lançamento, essa máquina já precisa estar cadastrada. Escolho o disparo que eu vou utilizar. Aqui o nosso exemplo é para o centro de usinagem 01, o disparo de horas e a data de lançamento no dia de hoje. Vou fazer o lançamento do primeiro disparo. Sugerimos, então, que o primeiro disparo lá do orímetro, a máquina já está com 365 horas de trabalho. Tá? E aí eu faço esse lançamento deste primeiro orímetro. Com isso, eu vou vir no módulo de preventiva, tá? Vou fazer a programação, já utilizando um cadastro prévio realizado, que a gente viu nas aulas anteriores sobre cadastro de programações de preventivo. Vou dar um Enter para criar uma preventiva nova. Seleciono a máquina desejada, no caso aqui, o centro de usinagem 01. Vou selecionar o cadastro que eu quero utilizar dessa preventiva. E aí aqui o tipo vai ser disparo de horas. E aqui o total de disparo é a cada 350 horas. Uma tolerância de 10 horas. Essa é a lista de tarefas a ser utilizada. Ao salvar, a partir deste momento em que eu salvo, eu começo todo e qualquer orímetro lançado lá, eu vou ter o controle para esse cadastro de preventivo. Tá? Então eu fiz aqui a programação e a partir deste disparo, eu vou lá e vou lançar. Então, feito o lançamento, conforme os valores, tá? Ele vai começar a contar dentro daquela máquina. Então, o nosso exemplo é o centro de usinagem, pode ver que é 365 foi da última vez que eu fiz manutenção nessa máquina ou do ponto de partida. Eu posso digitar o acumulado, que hoje está em 400. O valor de diferença deu 35. Essas 35 horas já começam a ser contabilizadas para aquele plano de 350 horas. Até quando atingir as 350 horas, o sistema vai dar um alerta, vai dar um aviso informando que foi gerada uma OS para aquela manutenção. Tá? Então, essa é a forma que a gente tem de controle e lançamento do disparo. Dá para consultar esses disparos no próprio cadastro do ativo. Fica lá no Plan Ativos Máquina. Então, aqui eu consigo consultar esses disparos de horas, seja ele qual for. No nosso exemplo aqui, o centro de usinagem 01. Então, o disparo que a gente está tratando é de horas. Tá? Então, eu venho aqui, abro o cadastro da máquina, venho na aba de consultas, tem a opção de disparos, digito o disparo que eu quero visualizar e eu vejo os valores já lançados. Tá? Essa quantidade é o disparo total da máquina, que deveria que está lá lançado no orímetro da máquina, e aqui o disparo é a quantidade
que é a diferença lançada que está sendo contabilizado para os planos de manutenção. Tá? Caso eu tenha uma necessidade de ter o controle desse orímetro nas manutenções corretivas, é indicado, na ordem de serviço, lançar como observação para fins de controle e de registro, tá? Mas eu tenho que ir lá nos dados da produção fazer o registro e o lançamento das horas trabalhadas, né, daquele orímetro para que ele atualize para os planos de manutenção preventiva. Tá? Então eu posso digitar, seja ela qualquer manutenção, a gente indica colocar na observação da OS o orímetro, tá? Então é uma forma de ter uma informação de com quantas horas o sistema gerou aquela manutenção corretiva, tá? Lembrando, é somente para controle de leitura através de um relatório descritivo. Ele não influencia lá no plano de programação das preventivas, certo? Então, um forte abraço e até uma próxima.